Quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assumem um lugar de destaque. Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso tem a honra de receber. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Boa noite a todos os ouvintes. Oi? São 20 horas e 2 minutos. Queria trazer boa noite aos nossos ouvintes lá no Cristo Redentor, no bairro do Rangel, Jardim Itabaiana, lá na comunidade Bom Samaritano, lá na comunidade Vale das Palmeiras 1 e 2, a toda a população de Cruz das Armas que nos escuta através do microfone da 104.9 Cruz das Armas FM, e aqui no estúdio, no controle de som, a meu amigo Jonathan Silva, a Ana Lúcia Teixeira, que é a nossa controladora de câmara, e ao nosso convidado de hoje, Aleilson Denis. Muito boa noite, Denis. Ou Aleilson Denis. Edson, boa noite a todos os ouvintes e a toda a equipe da rádio 100.4 FM. 104.9. 104,9. A Ana e a Jonathan, é isso? Jonathan, Jonathan, nosso DJ. Primeiramente, viu, Aleilson, eu queria agradecer aqui ao atendimento do seu convite, ter lhe tirado os seus afazeres, para que você viesse aqui conversar conosco e conversar com os nossos Face Friends, que nos acompanham através das redes sociais, através do Facebook, dizendo aos nossos Face Friends que a partir de amanhã o programa estará depositado na nossa página no YouTube, a página do professor Edson Gomes. Muito obrigado pela sua presença aqui, nós agradecemos de coração, viu? Prazer imenso, Edson. Para iniciar, como não podíamos deixar de lado de pensar na Amazônia. E o nosso editorial de hoje é Amazônia e sustentabilidade. Nos últimos 20 dias, estamos diante de uma das maiores encruzilhadas que os homens nos impôs. Vemos estarrecido a queima da Amazônia. E diante desta catástrofe ecológica, nos perguntamos: quem foram os responsáveis? Quem será responsabilizado? Qual a saída? A resposta que ouvimos foi que foram as ONGs que atearam fogo para se vingar da política ambiental do governo, que foram grupos de fazendeiros e produtores rurais que, inconformado com as reservas ambientais, marcaram o Dia do Fogo como o dia 10 e 11 de agosto, dia em que os satélites registraram mais de 758 focos de incêndio nas cidades de Novo Progresso e Altamira, no estado do Pará. A comunidade pediu um basta. Foram passeatas nas diversas capitais e cidades do Brasil, foram movimentos nas várias embaixadas espalhadas pelo mundo, houve sons de panelas durante o pronunciamento do presidente. Foi preciso muito barulho para acordar as autoridades e impulsioná-las a tomarem providência e a buscarem soluções imediatas para o problema. O tom da política ambiental no Brasil estimula o desmatamento, o esfacelamento das culturas tradicionais,
o morticínio e o extermínio dos povos da floresta. Ao preço de quê? Da sustentabilidade econômica? Dizer que o agronegócio é importante para a balança comercial não justifica a destruição da floresta, das nossas reservas aquíferas e a poluição dos nossos ares. Durante as queimadas, na região da Amazônia, além dos horrores dos animais queimados e pessoas afetadas, o céu de São Paulo experimentou a mudança de cor, da cor do céu e das nuvens nos últimos 2 dias, e para além de São Paulo, os estados da região sul, o Mato Grosso do Sul e também as áreas do Mato Grosso foram afetadas pelas densas nuvens de fumaça que avançou o centro-sul e o centro-oeste do Brasil. Depois de tudo que assistimos, precisamos encontrar uma saída que busque salvar a vida de animais e pessoas, que respeite os povos das florestas, as comunidades tradicionais, a inserção e a participação de todos na construção de uma Amazônia preservada e sustentável. Posso chamar de Denis ou tem que ser Aleuson Denis? O que é que você prefere? Aleuson. Aleuson, né? Pronto. Apesar de ser mais complicado, mas... eu queria trazer boa noite aqui a Ana Lúcia, que está dando boa noite aqui a todos do programa Lato Senso. Muito obrigado. Lisandro Aquino, lá de Minas Gerais. Um abraço. Diretamente de Minas Gerais, o nosso boa noite. Zéza Carvalho, o nosso boa noite. Silva Lacerda, nosso boa noite. Socorro Santos, lá no Cristo. Silva Lacerda também está no Cristo, e Zéza Carvalho lá em Rio Tinto, que está nos acompanhando, e a todos nosso boa noite. Aleuson, essa semana nós assistimos aí a Amazônia em chamas. O que é que você achou? Que demorou, tardia, uma posição mais eficiente do governo? Foi a posição ideal? As exposições estavam sendo tomadas? Qual a tua opinião assim, mais geral sobre o tema? Mas antes de você me responder isso, eu sei que é um tema palpitante e que deixa a gente, você dar uma respirada, uma oxigenada sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco de você, quem é Aleuson, onde trabalha, o que é que faz e de qual a instituição hoje está à frente. Prazer, meu nome é Aleuson e eu sou funcionário efetivo atuando na área de análises clínicas da prefeitura aqui de João Pessoa, e também a gente atua na prefeitura municipal de Santa Rita, ao qual também eu sou lotado já há 10 anos. E a gente desenvolveu um trabalho muito conhecido aqui na área da saúde, através da Associação Metropolitana dos Servidores da Saúde, a AMES, ao qual eu sou presidente desde a fundação. Negócio de 2 anos a 2 anos e meio, entre 2 a 3 anos aí a gente vem com esse trabalho. E é um trabalho que ganhou um pouco mais de ênfase de um ano para cá, quando a gente começou a pegar os problemas dos servidores municipais aqui de João Pessoa, que são muitos problemas, Edson, você como um profissional da área, você sabe muito bem. E é isso aí que a gente vem tocando, a gente vem levando dia a dia. Eu e também quero deixar um abraço aqui pro meu amigo Fábio Peterson, né? Que é meu braço direito, hoje uma das pessoas dentro da área da saúde mais atuantes, falando em termos de liderança, de movimento. E é isso aí que a gente faz, o que a gente vem desenvolvendo durante esse tempo. A AMES já tem sede própria hoje? A gente está com tem um lugar, um local ainda provisório. Tá lá em Mangabeira, ali perto do mercado público, uma salinha lá. Quem quiser, a gente trabalha também muito através de rede social. Redes sociais, eu acho que hoje o mote mesmo da discussão, nosso forte hoje é a rede social. Nós trabalhamos com o coletivo Ana Nery também, apesar da gente ter uma sala, mas dificilmente a gente se reúne nessa sala, porque tudo a gente consegue resolver. Muito mais rápido através da rede social. E a AMES, ela praticamente todo o trabalho dela é desenvolvido através da rede social.
Eu fico à frente dessa parte da rede social e eu tenho um domínio em redes sociais, em computação, alguma coisa assim, então dá para tocar bem, dá para fazer uma boa divulgação. Eu tive o primeiro contato com você numa audiência pública na Câmara Municipal. Sim, foi na primeira audiência que a gente fez agora nesse... Não, acho que foi nessa ou foi na... Não, foi... Ali foi na outra. Essa foi sobre saúde mental, essa que nós participamos, acho que... Não, eu tô falando em relação a... É porque é tanta coisa, porque foi a partir do momento que a gente deu entrada e procurou as entidades lá, se eu não me engano, foi a primeira vez que houve um grande movimento. Isso. Em relação à Câmara. Queria mandar os parabéns aqui, é um cara que tem sido um guerreiro, que tem trabalhado com enfermagem, eu digo isso que eu sou representante de entidade de enfermagem, a gente tem feito um trabalho nesse aspecto, e o Marco Henrique é um cara que tem tomado umas posições... Vereador Marcos Henrique, o vereador Marcos Henrique tem tomado umas posições muito importantes no sentido de conseguir nos ajudar, de criar pauta, de trazer a discussão. E naquela reunião, acho que dos servidores, tinha até uma questão da Câmara da Vaga, nós participamos e a MES estava lá, inclusive, você estava, o Fábio Pérez também estava lá. Isso, então foi um momento bem interessante. De lá saiu um grupo de trabalho. Isso. Um grupo de trabalho que continuou. Como é que anda os trabalhos daquele grupo? O trabalho está sendo desenvolvido e está num processo de negociação. A gestão municipal tem recebido o grupo e está em diálogo. Eu prefiro, no momento, não falar nada. Assim, em relação ao que pode acontecer e tal. Criar expectativas. Isso, porque é aquele fato, Edson, quem te enganou durante 4 ou 5 anos, é mais fácil você acreditar que não vai fazer do que vai realizar, não é isso? Só que o ser humano, ele vive de esperanças, ele vive na expectativa de que algo possa mudar, possa melhorar. Então eu acredito que possa haver um avanço. Então vamos aguardar o decorrer da caminhada. Mas assim, o que eu tenho para dizer assim para o pessoal é que tá tudo ainda stand-by. Tá tendo um andamento, mas tá caminhando, mas a gestão municipal não disse nada ainda não. Não, muita conversa bonita. Eu queria mandar um abraço aqui para o Washington e sua esposa Elizabeth. O Washington, que é de São Paulo, está passando aqui uma temporada aqui em João Pessoa. E a Cida Oliveira, que também nos acompanha aqui. Cida Oliveira, lá do bairro do Cristo, a esposa do meu amigo Francisquinho, também nos acompanhando aqui através das redes sociais. Vou voltar para a pergunta inicial, já que a gente deu uma boa embalada aí na questão da MES, né? Desse primeiro trabalho. Volta para a Amazônia. A gente volta para a Amazônia, sua posição, não Manaus especificamente, né? Mas esse conjunto desses estados que estão sofrendo o impacto diretamente dessas queimadas. O que você achou? Qual foi, assim, o que é que te impactou mais nisso tudo? Edson, vamos lá. Eu acredito que a queimada na Amazônia, quando se fala em Amazônia, é toda a região. A floresta, em si, né? É algo que sempre ocorreu. Inclusive, posso te falar com propriedade que eu sou casado com uma pessoa que morou lá em Rondônia, né? E fato é que de uma hora para outra houve uma grande ênfase, o que não tira o fato. O fato é verídico, ocorreu. Foi dada mais ênfase agora. E a gente sabe que hoje a gente se encontra numa disputa entre a grande mídia e o governo. Há um desentendimento aí. Cabe ao governo resolver o problema também. Mas eu acredito que há um desentendimento e esse desentendimento trouxe à tona o que sempre aconteceu, mas que é um fato que acontece. Isso daí não tem como a gente debater aqui. É um fato, acontece. Quem causou, se alguém foi lá tocar fogo, se não tocou, acontece e cabe à gestão do presidente Jair Bolsonaro resolver.
Isso é um fato. Não né? tem como fugir dessa responsabilidade. Quem já diz aquela frase, o ônus, né? Quem pega o bônus também pega o ônus, né? Então, quem pega no pote, quem pega na rodinha tem que carregar o pote. Eu gosto logo de deixar claro, Edson, que eu torço para que o Brasil dê certo. Eu também. Eu não sou do time do contra, não. Tem muita gente aí, a minha visão política, ela é plural, ela não se apega a uma bandeira. Então eu torço para que o presidente, para que o prefeito de João Pessoa, para que o governador, para que o prefeito das cidades, todos os governadores do Brasil possam fazer boas gestões e que a população ela possa ser beneficiada. Mandar aqui também o nosso boa noite para Francisco Figueiredo Sola, lá da cidade de Pilhões, na Paraíba. E Antônio Carlos Sérgio Lopes, meu amigo Lopes, ali do Bancários. E a nossa colega que nós conhecemos, a enfermeira Fabiola, que faz o seguinte comentário: as queimadas nunca foram tão intensas, com morte da fauna e da flora. Aí, mais uma vez, a gente volta para o assunto da queimada e a gente não tem como fugir muito disso. É um assunto. Infelizmente, assim, a gente vê muita coisa, né? Muita coisa. Há de fato uma polarização, né? Não sei se necessária ou desnecessária, mas de fato essa polarização está posta à mesa e nós temos que jantá-la. Não há como, é verdade. Não tem como fugir disso. Já que trouxeram o assunto. Né? Pois é. Mesma coisa, hoje a AMES, ela congrega os municípios de quais são os região metropolitana. A gente tem um decreto que determina a região metropolitana. Eu não sei se a associação de vocês foi instituída com base nesse decreto, mas é tudo aquilo que está a cerca de até 100 quilômetros da capital. A gente chama de região metropolitana. Hoje a associação AMES, Associação dos Servidores Municipais, Associação Metropolitana dos Servidores da Saúde. Associação Metropolitana dos Servidores de Saúde congrega servidores de quantos municípios hoje? Hoje, no início, a gente, apesar de abranger toda a região metropolitana, a gente tem pessoal de Bahia, Santa Rita, João Pessoa e Cabedelo. Conde ainda não está participando? Não. A gente não tem nenhuma ligação lá com o pessoal do Conde, não. Então, o pessoal que... Daqui a pouco a gente sempre recebe ligação, o pessoal, informação através das redes sociais, e a gente está sempre passando informação, manda o link, deixa claro quem for de interesse se associar através hoje a gente consegue associar até através da rede social, gera um link, né? Você vai lá no link e faz uma filiação online, tem todos os procedimentos lá, mas basicamente nesses 4 municípios aqui que eu acabei de citar. Queria também mandar aqui o nosso boa noite a Carlos Faria, que está nos acompanhando aqui. Muito obrigado pela sua participação, diretamente lá de Mangabeira. Fabiana Lins, que nos acompanha também aqui nas nossas redes sociais, dizendo aos nossos ouvintes que nós estamos hoje aqui tendo a presença aqui de Aleuso Denis, presidente da Associação Metropolitana de Servidores da Saúde. Hoje, quais as principais pautas, né? Quais as principais pautas da AMES? Nosso foco hoje total, Edson, é aqui nesse impasse que a gente está tendo com a gestão municipal de João Pessoa. Porque, como você sabe muito bem e é notório, tomou proporções maiores, gigantescas. Eu posso falar com propriedade que a associação ela fez um trabalho até reconhecido na Câmara, Edson, até você teve a oportunidade de vir lá presenciar, que eu como servidor da saúde, eu tenho 10 anos, você tem bem mais tempo, então você pode até contar... Meus cabelos indicam. Você pode até contar outra história. Mas a gente conseguiu fazer algo... Eu sempre tive isso em mente, que a saúde ela é uma categoria muito forte, mas ela é uma categoria muito dispersa. Os profissionais de saúde... É diferente do professor, um exemplo. O professor, ele... Não bota muita fé assim, não. Não, o professor ele é professor. Eu vou falar pelos movimentos sindicais que eu vejo. Então, sempre que há uma causa em favor do professor, junta todo tipo de professor. A saúde não é bem assim. O pessoal que é ACS é separado, o médico é separado, a galera da enfermagem vai pra cá, o pessoal do laboratório nem existe direito, a radiologia, categoria muito pequena. Então, qual foi a nossa...
ideologia como associação, vamos unir todo mundo, vamos fazer um movimento que a gente possa unir forças, unir outras entidades. Tinha muitas entidades por aí em stand-by, o pessoal estava meio cansado, porque você sabe, esse aqui é um trabalho cansativo, é um trabalho que gera muitas desilusões, né? Às vezes você gera um movimento e não consegue, a gestão trava. Os caras estão aí só para travar, né? Então, assim, a gente conseguiu unir, a gente conseguiu dar um pontapé, o pessoal apareceu, o pessoal veio, todo mundo colaborou com sua parte, o que era pequeno se tornou maior, maior e maior. E a gente está aí, né? E o movimento tá tomando força e a gente vai colher frutos. Hoje o impasse que a Prefeitura Municipal de João Pessoa diz respeito a salários. Salário, você fala, aumento de salário, correção de salário, correção de perdas decorrente desse salário que não foram aumentados ao longo dos tempos, condições de trabalho, faz assim Vou falar agora. Faça feito o Jack. Isso. Por partes. Fica superficial para eu dizer diretamente. Então vamos lá. Não, vamos lá. É isso. São mais de 5 anos sem reajuste no vencimento. O servidor da saúde hoje da Prefeitura de João Pessoa, ele recebe o mesmo salário relativo a 4, 5 anos atrás. Alguns 4 anos, outros 5 anos, outros 6, aí vai depender da data da efetivação. Um servidor do município de João Pessoa recebia há 5 anos para trás, fazendo as correções... R$1.300, ele recebe hoje ainda R$1.300. Isso. Não, então assim, ele recebia há 5 anos atrás cerca de R$700, R$800. Isso eu estou falando do salário base. Sim, por causa do salário do salário base. Do salário do né, o vencimento básico dele, sobre o qual incide tudo, inclusive o que ele leva para a aposentadoria. Hoje ele continua recebendo desse salário e o que vem de acréscimo, que completa, por exemplo, para aquela obrigatoriedade de não receber menos do salário mínimo, gratificações e adicionais. É mais assim que funciona. O que aconteceu foi o seguinte, vamos lá. Há 4 anos atrás, a gente estava recebendo menos, o vencimento vinha menos do que o salário mínimo. O vencimento, o conjunto do vencimento. O vencimento, o que tem lá no contra-cheque como vencimentos. Porque às vezes tem vencimentos... Eu estou fazendo essas intervenções para que o nosso público ele tenha a compreensão. Claro, tá? Pode ficar à vontade. O servidor sabe que o contra-cheque lá tem vencimentos e tem a sua gratificação por fora, né? Ela não entra nos vencimentos. Então o vencimento do servidor, ele era abaixo do salário mínimo. Na época eu me juntei com o Fábio Peterson, a gente não tinha nem fundado a associação ainda. A gente tinha uma página que se chamava Servidores da Saúde de João Pessoa. Era um movimento, no caso. A gente foi à SEAD, o setor de pagamento lá da prefeitura, lá no José Américo. Fizemos um movimento, a gente foi atrás do vereador Raoni Mendes, né? Raoni trouxe a pauta, teve uma audiência pública, o secretário se fez presente na época e a gente conseguiu que fosse implantado em nosso contra-cheque complemento do salário mínimo. Hoje todo servidor da saúde de João Pessoa que o seu vencimento é menor do que o salário mínimo, ele vai vir no vencimento, um valor abaixo do mínimo, e logo abaixo do contra-cheque tem lá, complemento do salário mínimo. Esse complemento ele aumenta anualmente, porque é a diferença do salário mínimo quando ao reajuste. Ao reajuste, se não me engano, está em 200 e alguma coisa. E o reajuste do salário mínimo não é aumento. Porque aí ele não pode nem pagar menos do que isso, né? Inclusive são só correções. São correções. Houve inclusive recentemente uma mudança na política de correção que inclusive vai ficar... Então o que a gente almeja, que a gente implora a gestão, que a gente solicita, é o cumprimento do plano carreira e remuneração, é a volta dos reajustes da database imposta pela própria prefeitura. A própria prefeitura determinou uma data. Entre julho e agosto há um reajuste da database, que eles chamam de database. Política de valorização do servidor, era a frase usada pelo gestor atual. E a gente cobra que ele cumpra o que ele prometeu. O que ele já cumpriu uma vez, ou 1 ou 2 vezes, ele já cumpriu isso aí no começo da gestão. Já está quase 8 anos de gestão, né? A gente já está em 7 anos de gestão. A gente cobra também a implantação da insalubridade, que tem no PCCR, que a gente tem um PCCR da prefeitura assinado por Ricardo, mas que não é cumprido pelo prefeito atual.
Isso aqui eu tô falando. O que falta, assim, eu tô falando aqui, pelo amor de Deus, eu tô falando aqui de Ricardo Coutinho, depois o pessoal não vai dizer os principais pontos desse PCCR que foi aprovado já, porque assim, a gente sabe que o PCCR ele é assinado pelo prefeito, isso. Mas ele é aprovado, a Câmara dá esse aval, discute isso, tudo, né? Isso. Tá até para ser reformado aí. E, na verdade, você tem o projeto de lei que cria o PCCR, em vez dele sair da Câmara para a Prefeitura, para o gabinete do prefeito, ele faz o contrário, ele sai do gabinete do prefeito, vai para a Câmara. Para a Câmara para ser aprovado. De qualquer forma, tem o aval do Legislativo. A minha pergunta é: quais são os principais pontos desse PCCR do município de João Pessoa que não foram atendidos ou que não estão sendo colocados em prática pela atual gestão? Ele não está sendo colocado em prática em nada. Em nada. Apenas a GDP, uma gratificação chamada GDP, que lá cita, ele segue a GDP, que é a gratificação de produtividade, o antigo SUS, que virou GDP, né? E as demais, a titulação, adicional noturno, reajustes anuais. Isso daí você está me dizendo que o servidor público municipal, na atual gestão, não recebe adicional noturno? Não recebe adicional noturno. E não tem o reajuste anual. Você trabalha com raio-x, é? Laboratório. Clínicas. Mas você é também técnico? Sou técnico em laboratório. Em laboratório. Mas recebe insalubridade? Não, nenhum profissional da saúde do município de João Pessoa efetivo, ele recebe insalubridade. Não, nem recebe insalubridade, não recebe adicional noturno. Não recebe Provavelmente quem trabalha com raio-x não recebe a periculosidade. A insalubridade me engana, a insalubridade a gente recebe 10%, desculpa. 10%. É porque ela é 10, 20 e 30%, né? Seria 40% no 10, caso. 10, 20 e 40%. E a periculosidade seria 20. Periculosidade não se encaixa para o profissional de saúde. Periculosidade é quem recebe policial, agente. Não, mas quem trabalha com raio-x não. Seria insalubridade também. Insalubridade. A área de saúde é insalubridade. Seria, no caso, o cumprimento do PCCR, o adicional noturno, que a insalubridade corrigindo, que a insalubridade o profissional recebe 10%. O adicional noturno. Você faz ideia de quanto está recebendo de insalubridade hoje o pessoal do raio-x? Porque ele teria que receber grau máximo por conta do elemento radioativo. Seria uns 10% para cima do vencimento. Se no vencimento dele lá vem R$900, ele recebe R$90. É 10% em cima do vencimento. Eu queria mandar aqui o nosso boa noite para Vildes Lima e a sua esposa Renata Lima. Ambos, está se formando em farmácia e o outro nutricionista que está nos acompanhando. Ela, nutricionista. Cadê aqui? Michael. Perdi o nome do camarada aqui. Vamos achar, não pode achar. O Micael Ramos também que está nos acompanhando. Ana Lúcia Teixeira diz assim: no meu entender, mais gritante que a intensidade das chamas foi a pachorra. Ana Lúcia deve estar lendo, sabe quem? Deve estar lendo Gilberto Freire. Nordeste ou Casa Grande e Senzala, onde ele falava dos negros pachorrentos, lentos. É o meu caso. Come, engorda, como garapa de açúcar. No caso dele, ele fala da garapa de açúcar, o cara engorda e fica lento. A pachorra das autoridades é incabível de tomar iniciativas para combater as chamas. Maria do Socorro, nosso boa noite. Ela dá aqui o boa noite, muito obrigado pela sua participação. Maria Silva, muito obrigado por sua participação. Sandra Lima, Socorro Barbosa, Tereza Oliver Freire, minha continência, a nossa querida lá do Hospital de São Ramalho, também de laboratório, viu? Você conhece Tereza? Não. Tereza Olívia. Tereza é de onde ela? Do Edson Ramalho, do laboratório Edson Ramalho. Não conheço Tereza não, mas... Um abraço pra Tereza. Tereza, um abraço, Tereza. Ela deve ser amiga de Peterson, deve conhecer Peterson, do estado. Se ela conhecer Peterson, então somos amigas. Maria do Socorro, boa noite. É isso? Deixa eu achar aqui o texto da Maria do Socorro aqui, que ela nos faz aqui. Ah, tá. Porque tem um computador extremamente lento aqui, vamos aqui.
Maria Silva, Sandra Lima nos acompanhando. Tereza Oliveira Freire, Francisco Rodrigues Bezerra também nos acompanhando. Muito obrigado por sua participação. Socorro Barbosa diz assim: a AMES e o professor Edson Gomes nos representa na saúde de João Pessoa. Nos ajude representando os auxiliares de enfermagem e os técnicos, pelo amor de Deus. É um apelo aqui da Socorro Barbosa. Socorro é nossa amiga, nossa parceira de longas datas. É uma pessoa, também uma líder muito forte, muito importante. E a gente tem, sei lá, com a MES, a gente com o coletivo Ana Nery, inclusive nós estamos agora tentando sensibilizar essas OS. Eu não sei se a MES está trabalhando junto às OS também, porque no nosso caso, eles estão estipulando carga horária de 44 horas para auxiliares e técnicos de enfermagem, 44 horas à risca, e para os enfermeiros 36, porque existe um acordo coletivo, já que os enfermeiros têm um sindicato que terminou fechando esse acordo coletivo. Então nós estamos recebendo muita demanda nesse aspecto, estamos agendando inclusive uma reunião junto à Secretaria de Estado para ver como é que a gente vai poder dar encaminhamento a essas demandas. Né? A minha pergunta, a próxima seria a seguinte: condições de trabalho. Uma das gritas dos nossos profissionais, seja os profissionais de enfermagem, seja os técnicos de laboratório, os técnicos de raio-x e todo o corpo que trabalha nos hospitais, depois da meia-noite, 1h da manhã, onde encosta a cabeça. Porque ninguém fica em pé a noite toda. Até seria um processo desumano, né? Desumano, e que a gente precisa, inclusive, dar aquela encoxada de cabeça, dar aquela cochilo, para que a gente não provoque, né, Você imagina alguém que passa a noite todinha sem um repouso, 5h da manhã, no seu caso, por exemplo, de laboratório, vai fazer uma punção venosa para recolher o material na urgência, você pode provocar um acidente de trabalho ali, tanto com você como com o paciente. Como é que a MES tem trabalhado essa situação? Uma das nossas solicitações também, quando a gente entregou o nosso ofício para a gestão municipal e também lá na Câmara, até naquele próprio dia lá, a gente entregou ao vereador Milanês, solicita melhorias nas condições de trabalho, porque é notório que há uma degradação dos prédios da prefeitura, uma degradação estrutural nas unidades hospitalares, nos postos de saúde, e isso daí é um clamor também daqueles que acompanham o trabalho da associação. Então, para a gente também é importante a valorização do servidor? É importante sim, mas também é importante que o servidor tenha um local com estrutura para se trabalhar, para que ele possa desenvolver aquilo que ele está apto a fazer, para que ele possa também ter um local para descansar, como você mesmo lembrou, Edson, de forma muito autoritária, de forma muito convicta, autoritária no sentido de falar com a autoridade daquilo que está falando. Então também é um clamor da associação para que a gestão municipal possa reformar, possa trazer melhores condições aos seus servidores. A Ana Lúcia faz aqui a seguinte pergunta. Pergunta ao convidado: a Associação dos Servidores da Saúde, Associação Metropolitana dos Servidores da Saúde, trata com profissionais da saúde apenas da esfera pública municipal? A pergunta mais ou menos só você entendeu a pergunta. A associação, ela trata de servidores públicos da região metropolitana, independente de ser municipal ou estadual, desde que seja da área metropolitana. Até porque o fato de você ir à associação é algo altamente pessoal. A associação, ela representa o associado. Agora, aquele que não é associado e quer que a gente possa organizar um movimento, porque tudo tem um ponto de partida, não é isso, Edson? Inclusive Peterson, nosso amigo Fábio, ele está começando a levar o trabalho da associação para o pessoal do estado, e tem muita gente do estado já também acreditando no nosso trabalho e agregando. Então, quem foi a pergunta, Edson? É Ana Lúcia. Então, Ana Lúcia, eu acredito que a próxima vem aqui o seguinte: na enfermagem, os nossos vencimentos, aí Socorro Barbosa faz essa ponderação aqui, na enfermagem, os nossos vencimentos
é menos que o salário mínimo. Os técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, lotados na Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de João Pessoa, aposentados, ainda recebem aposentadoria com complemento de salário mínimo. Pode isso? É uma pergunta. Falem do companheiro Petson, grande companheiro de luta da MES. Aí vamos voltar aqui. Ele já falou no começo, acabou de falar de novo. E Petson é um grande guerreiro e lutador, não é isso? Inclusive, eu acredito que foi a primeira pessoa que eu falei aqui. Socorro perdeu o pedacinho do programa. Socorro. Inclusive, ele foi convidado. Foi, eu convidei, eu vi, mas ele não tinha convidou, agenda. Eu falei com ele. Aí ele vinha, mas infelizmente aconteceu parece que ele teve que buscar Eu ia trazê-lo, não como representante da AMES, mas como técnico de enfermagem, para bater um papo especificamente. E Peterson, ele tem, além dele representar também a AMES, eu sou o presidente da AMES, mas Peterson faz parte da diretoria. E onde ele está representando a associação também. Ele tem total liberdade para exercer o trabalho. Inclusive, também como enfermeiro, ele tem toda a autoridade aqui para falar de enfermagem, até de outros assuntos que eu tô até por fora aí, ele domina também. Agora vem uma quente agora. Agora vem uma quente. Bem, a associação já tem posicionamento com relação à legislação do trabalho quanto à modalidade do trabalho home care? Não temos. Aí a gente tem que sentar com o Márcio, nosso advogado, pra gente ver. Aí assim, eu faço uma ponderação nessa pergunta. Inclusive essa pergunta aí eu já anoto aqui que é pra gente. Eu faço uma ponderação nessa pergunta. O trabalho de home care, ele é mais especificamente voltado para médico, tá? E a enfermeira e técnico de enfermagem. Na área privada, né? Não, de modo geral. Também, né? De modo geral, a home care é uma das modalidades que é o atendimento domiciliar feito nas chamadas clínicas de home care. Você tem um paciente em casa, uma camada em casa, você contrata uma equipe ou o plano de saúde contrata essa equipe. Mas aí no caso se encaixa como uma atividade privada. Privada. Porque aí no caso a associação ela abrange o servidor público. Quando você tem a visita domiciliar feita pelo PSF é uma outra história, né? Mas no campo do home care especificamente você tem as legislações do Conselho Regional e Federal de Enfermagem, né? E atendendo também a todas as normas trabalhistas, adicional noturno, pagamento de hora extra, né, obedecer a carga horária. No caso, ela é uma profissional. A menina que fez a pergunta. Ana Lúcia Teixeira, profissional de enfermagem. Profissional. Ela faz a pergunta e a resposta que nós estamos dando é: a AMES não lida com isso ainda. Não lida porque a AMES ela é voltada ao servidor público. O nosso estatuto é baseado em serviços públicos de saúde, com os profissionais de saúde da área metropolitana do serviço público. Aí, no caso, é uma atividade mais particular. A atividade particular ou de plano de saúde. E tem uma regulação da Agência Nacional de Saúde, tem regulação deve ter outras entidades aí. Dos conselhos de enfermagem, que tem legislação própria sobre o home care. E a legislação trabalhista de um modo geral. Meu amigo Natan, você vai enquanto nós respiramos, você vai nos lembrar do nosso programa, trazendo as vinhetas. Eu acho que o telefone não está conseguindo atender. Você solta a abertura do nosso programa para a gente respirar aqui um pouquinho. A Rádio Cruz das Armas FM 104,9 está apresentando o programa Lato Senso. Programa Lato Senso tem a honra de receber Programa Lato Senso, sua revista radiofônica semanal, todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Entrevistas, comentários, debates e muito mais informações. Programa Lato Senso, onde a arte, educação, saúde, cultura, política e religião assumem um lugar de destaque.
Todas as quartas-feiras, das 20 às 21 horas, na Rádio Cruz das Armas FM 104,9. Programa Lato Senso. Ligue 3242-2131 e participe. Programa Lato Senso. O ouvinte em primeiro lugar. Programa Lato Senso. Apresentação Edson Gomes. Valeu, Natan. Isso mesmo, lembrar os nossos Face Friends aqui que o nosso programa, né? Fazer a lembrancinha aqui. Cláudia Bezerra está lá em Sumé. Cláudia Bezerra é técnica de enfermagem, inclusive chegou como técnica de enfermagem, ser personalidade do ano lá na cidade de Sumé. O nosso boa noite para ela e obrigado pela audiência. São 20 horas e 41 minutos. Já estamos caminhando, viu, Aleilson Denis, ou só Aleilson, para o finalzinho do nosso programa. E a nossa pergunta agora, ela toma mais uma dimensão organizacional. A gente sabe que a representação dos profissionais de saúde, o profissional de enfermagem, o profissional, passa muito pela questão sindical. E aí você sente alguma dificuldade em negociar e as pessoas, e os gestores, os advogados, os procuradores, não, você não representa profissional porque você não é sindicato. Já ouviu isso? Já, com certeza. E a gente lamenta profundamente tais declarações, porque é o seguinte: o servidor associado ou sindicalizado, ele escolhe quem quer que represente ele. Não existe esse fato de eu sou representado por instituição tal. A associação, ela representa os seus servidores associados. Isso é um fato. A associação não... Apesar da gente fazer o trabalho coletivo, muitas vezes sem esse olhar associativo, quando eu falo isso no quesito de que a gente não está só pela causa do associado. Entendeu, Edson? Entendi. E a gente... Você foi... incisivo. Eu entendi a tua pergunta como poucos. Eu entendi a tua pergunta, porque isso foi uma dificuldade que certamente você já passou. Com certeza. Você já ouviu muito isso, mas eu quero tranquilizar todas as pessoas que acompanham o trabalho da associação, que isso é papo pra boi dormir, isso é conversa. A gente tem o nosso advogado que está para esclarecer. O servidor que é associado, ele vai ser representado pela associação. O servidor que é sindicalizado, ele vai ser representado pelo sindicato dele, desde que se mova uma ação. Para corroborar com isso, Aleilson, eu sou policial militar e a nossa Caixa Beneficente, a Associação dos Cabos e Soldados, a Associação dos Sargentos Subtenentes e o Clube dos Oficiais não são sindicatos. Aos militares não é possível a filiação sindical. Acabaram de ganhar uma ação e tidas como representante das categorias. Isso é importante, né? Isso é muito importante. Bom que a gente elenque isso para deixar claro para os nossos face friends, nossos telespectadores, nossos ouvintes, que é possível fazer essa representação e fazer demanda coletiva, inclusive demanda coletiva de trabalho a partir da associação. Vou só para reforçar isso aí, Edson, vou fazer uma colocação aqui enfática, uma colocação aguda. É o seguinte: a gestão, tu sabe muito bem que ela recebe quem quer. A gestão, ela não é obrigada a receber nenhuma entidade ou associação ou associações. Só que se eu fosse a gestão, eu receberia aqueles que querem me dar afago, me dar carinho, passar a mão na cabeça. E a gente da associação, a gente não trabalha dessa forma. A gente trabalha de forma simples, de uma forma muito humilde, mas de uma forma atuante e que de uma forma que vem externar todos os problemas dos servidores municipais da saúde de João Pessoa. E são vários problemas, e a gente não vai esconder isso. Nessa tua caminhada de associação, você encontrou o chamado conflito de competência? Alguém de outra associação disse: não, esse servidor, eu já represento esse servidor. Estou dizendo isso porque é o seguinte: essa semana a Justiça condenou o Sindisaúde, não sei se você conhece a representação do Sindisaúde, do Sindisaúde pela falta de competência de representar algumas categorias. Com o nome de Sindisaúde, ele representa, do ponto de vista sindical, todos os servidores da saúde.
E aí, como tinha servidores que tinham sindicatos próprios, como enfermeiro, Medicina, médico, né? E outros, a justiça terminou entendendo. Competência para eles. Terminou entendendo que havia um conflito de competência entre o Sindi de Saúde e os outros sindicatos. E como o Sindi de Saúde havia feito essas demandas, embora não tenha havido uma condenação em valores monetários, houve a condenação pela sucumbência, que são tão somente as verbas advocatícias. Você já encontrou algum processo de... Ainda não, porque nesse caso aí, Edson, eu acredito, às vezes dá uma diferença entre eu acreditar e o que é. Entre o crédito e a realidade, né? Mas como o trabalho da associação o trabalho da associação ele é um pouco diferente do trabalho sindical. Porque no caso do sindical aí, parece que é uma coisa meio automática. O cara já está lá afiliado, mas não partiu de você, então há esse impasse. Porque geralmente o cara está contribuindo lá sem nunca ter ido lá. Na associação é diferente. Geralmente são pessoas que não têm nenhum vínculo com outras entidades e optam para que a associação lhe represente. É uma opção que a qualquer momento você pode chegar lá e dizer: olha, eu não quero mais que a associação me represente, eu quero voltar ao meu sindicato de ofício. Mas aí a gente não entra em confronto com outros sindicatos, por não ser um sindicato, a gente é uma associação. Eu acho que e nem é a nossa pretensão. Eu não tenho visão sindical. Eu queria logo deixar bem claro, a associação ela não tem visão. Isso não é uma crítica às entidades. A gente tem um trabalho, Edson, que você não vê na página da associação nenhuma crítica a nenhuma outra entidade. Eu acredito que o trabalho ele é coletivo. Mas a nossa visão não é sindical. A nossa visão é associativa, com pessoas que querem avançar, com pessoas que de forma voluntária querem ajudar e querem se associar. Quem quiser procurar outras entidades aí, fique à vontade, mas o trabalho da gente é diferente. Queria mandar uma boa noite também aqui para o nosso amigo George Figueiredo, lá no Conjunto Bela Vista, que está nos acompanhando. E não deixar de mandar aqui meu abraço, meu caloroso abraço a meu amigo Carlos, torcedor do Vasco, que essa semana sofreu, rapaz, mas sofreu. Esse rapaz está sofrendo. Ele está desde quarta-feira que ele veio falar comigo hoje, perguntar quem era o entrevistado do programa. De quarta-feira, quando foi que o Vasco jogou com o Flamengo, hein? Faz uns 15 dias. Faz uns 15 dias. Faz uns 15 dias que ele só faz tomar água, anda pouco, sai na rua. Posso nem falar muito, que eu sou botafoguense. Eita, situação ruim. Eita, um ponto, né, bicho? Deixou o Botafogo fora da... quase tive um infarto segunda-feira. Mas assim, torcedor é isso mesmo, né? A gente também de vez em quando apanha pra largar a poeira. Me diz uma coisa, a pergunta agora mais de cunho assim... de cunho mais, digamos, mais nacional e da política nacional, mandar aqui, aproveitar e mandar o boa noite à nossa querida Sônia Santos, que também está nos acompanhando. Para Sônia. E dizer o seguinte, olha, nos últimos dias, principalmente de janeiro para cá, nós assistimos o fim do Ministério do Trabalho, nós assistimos uma mudança na legislação trabalhista, mudanças que vinham desde 2017 acontecendo, em nome da modernização das atividades trabalhistas, em nome da desoneração da folha das empresas. Eu queria ver isso, na qualidade de facilitações, né, de facilitar para as empresas, e tudo isso em nome de que se abriria novos empregos, que o PIB ia crescer, de que criar o trabalho intermitente. Agora, recentemente, autorizou-se trabalhar até 6 domingos consecutivos. Isso é terrível para quem trabalha em shopping, em hospital, porque só é obrigatório você liberar o empregado no 7º domingo. Então ele trabalha 6. Como é que você está vendo esse momento da política trabalhista, com o fim do Ministério do Trabalho, com essa nova legislação que eu acho que mais massacra o trabalhador do que moderniza as relações de trabalho? É como... Edson, eu vou falar até de forma superficial, porque não cheguei a me aprofundar muito na área, não. Eu acredito que há regressos e avanços. Eu acho que o maior massacre trabalhista que o trabalhador obteve nos últimos anos foram os mais de 13 milhões de desempregados. 3?
13 milhões. Nós chegamos a 14. 13, 14, né? Esse ano nós chegamos a 14,5. Tá nessa faixa. Houve um crescimento exponencial. A tendência é sempre, né, crescer. Tomara que não, bicho. Tomara que não, né? Tomara que não. Tomara que não. Então, quando se fala em emprego, a gente tem que falar de pessoas empregadas. Eu concordo com... Eu tenho, primeiramente, Edson, eu tenho uma visão direitista. Eu tenho uma visão... Agora, longe de fanatismo ou de debate, eu não tenho nada contra quem é esquerda, isso aí virou loucura. Na minha opinião, hoje a gente vive uma loucura. Essa questão política de uns defendem uma bandeira, outros defendem outra, eu acho que isso aí já passou de um nível racional. A tua visão direitista seria a visão... porque na economia talvez a gente não fosse direitista, a gente fosse liberal, liberal de centro, liberal no sentido... Nesse sentido de então você eu acho que o Brasil há muito impasses trabalhistas, porque um grande exemplo é o seguinte: os Estados Unidos não tem nenhuma regra dessa e todo mundo quer ir pra lá. Dá pra imitar o que se faz lá? Dá, mas vai se pagar um preço, Edson. Vai se pagar um preço. Eu posso dar ainda tem tempo para que a gente trazer um pequeno exemplo? Quando se fala em violência, eu vou pegar o exemplo da violência. Quando se fala em violência, se diz assim, eu vejo muito o pessoal, não que eu seja a favor ou contra, eu tô dando só um exemplo. Quando se fala em armas, o pessoal fala assim, mas em armas ou em outras coisas, é muito comum se falar, o brasileiro não tem educação para ter armas, não é isso? O brasileiro não tem educação para que se possam fazer outras coisas, longe de armas. O brasileiro não tem educação comparado com o americano. A gente escuta muito isso. Em 1990, o índice de violência em Nova York, ele era bem maior do que é hoje no Brasil. Ou seja, final dos anos 80 para 90, os Estados Unidos tinham um índice de violência que é maior do que é hoje no país. Ou seja, a violência sempre tende a aumentar, né, nos países de terceiro mundo, segundo mundo. Então, hoje, os Estados Unidos já tinham essa violência em 1980 para 90. Houve uma política de tolerância zero. Meu amigo, prefeito de Nova York. O cara tava levando tapa até do vento. Hoje o índice de violência na cidade de Nova York há índices quase que imperceptíveis. Mas se você for ler a história dentro dos anos 90, não é muito bonita a história. Mas o que o pessoal só olha para o que vai colher. Mas antes de que a política possa dar certo, há um caminho a se percorrer. A sangue, a se derramar sangue no sentido não é de coisas difíceis, falando assim de forma metafórica. Então, há momentos difíceis a se colher. Eu acredito que o governo atual vai colher muita coisa difícil. Mas eu acredito que a gestão é feita por 4 anos. Depois de 4 anos, a gente pode avaliar. Porque, na minha opinião, o maior ganho que o Brasil teve hoje, politicamente, economicamente, na área de saúde, no momento, é a corrupção que está parada. Do governo federal até agora, em corrupção não se fala. Pode-se falar que o cara é grosso, é ignorante, que não fez isso, podia ter feito aquilo melhor. Concordo, porque toda crítica ela é construtiva. Mas não tenho visto nada falando sobre corrupção. Eu não tenho visto, né? De repente alguém pode ter visto. Mas isso é pro futuro também. Né? O cabo... Também. Também tu vai ver. Mas você tá certo também, né? Isso. Não tem como avaliar. No momento, né? No momento, porque nem não. tudo aquilo que a gente chama de corrupção hoje, durante um longo período da história, foi corrupção. Eram práticas aceitas. Mas a corrupção que a gente tá falando aqui, a gente sabe que foi corrupção de verdade. Tô dizendo, mas nem tudo aquilo que a gente fala de corrupção hoje, criou-se um mundo muito grande, né, em torno da corrupção, e nem tudo aquilo que a gente considera corrupção hoje, a gente considerava 20 anos para trás. Aí no caso foi específico dos governos anteriores, e aí houve. Não claro, houve. Não tem como. Houve. O Brasil a gente não tem como discutir história do Brasil aqui, mas o Brasil se sedimenta em cima da corrupção. Infelizmente. O primeiro ministro da Fazenda, a Fadengária, que veio para cá, veio expulso de Portugal por corrupção. Mas é um fato que existe muita coisa a se melhorar. A coisa poderia estar andando melhor. Nós estamos a 20 horas e 54 minutos, vamos para as considerações finais. A minha pergunta, sempre que eu faço aos meus convidados: tem um livro que você gosta? Creio na Ressurreição do Corpo, de Rubem Alves. Eu não conheço, depois eu vou ler. Eu vou ver isso aí. Um filme? A Rocha. 1996. Nicolas Cage. Esse eu assisti. Achei o Sean Connery. Isso.
Pois é, muito obrigado pela sua participação. Faça suas considerações finais aos nossos Face Friends, aos nossos ouvintes. E mais uma vez eu agradeço muito por sua participação aqui. Agradecer, Edson, pelo convite. Agradecer aos ouvintes, a galera do Facebook, das redes sociais que acompanham o programa. E dizer que a gente, a AMES está junto aí de todos vocês e a gente aguarda que possa haver melhorias aos servidores da saúde. Um grande abraço a todos e uma boa noite. Deixar aqui o boa noite a todos que nos acompanharam nas redes sociais, através do Facebook, através do microfone da 104.9 Cuide das Armas FM, e dizer a todos que a partir de amanhã estará depositado em nosso canal no YouTube, no canal do professor Edson Gomes. Programa Lato Senso, sua revista